Você alguma vez imaginou que viver de forma minimalista seria sinônimo de leveza constante, liberdade absoluta e uma felicidade quase luminosa todos os dias? Como se bastasse ter menos coisas em casa para, de repente, ter também menos preocupações na cabeça. A imagem é bonita, uma casa simples, neutra e um coração sempre em paz. Mas, e se eu te disser que não é sempre assim? Quando falamos de minimalismo, sobretudo do estilo inspirado no Japão, muitas definições o descrevem como viver com menos, escolhendo aquilo que realmente traz valor. Não se trata apenas de cortar pela metade o número de objetos, mas de afinar a relação com aquilo que fica, com o espaço, com o silêncio, com o tempo. Na teoria, parece perfeito. Na prática, há nuances que quase ninguém conta, pequenos choques de realidade que aparecem quando sais do vídeo bonito e começas a aplicar isto à tua vida. É sobre esses bastidores que vamos falar hoje. Ao longo deste vídeo, quero partilhar contigo 5 aspectos pouco comentados do minimalismo à japonesa. 5 momentos em que podes sentir estranheza, cansaço, até dúvida, e que são totalmente normais. Se já tentaste desfazer-te de coisas, se já prometeste a ti mesmo, não vou mais fazer compras por impulso, e mesmo assim continuaste a sentir um peso cá dentro, este vídeo é para ti. Porque o minimalismo pode, sim, curar muita coisa, mas também te obriga a olhar de frente para detalhes do dia a dia que passam despercebidos. E o primeiro deles é bem simples, quase doméstico, mas muito revelador. Quando decides viver com menos, vais descobrir que, de um jeito ou de outro, vais acabar a lavar roupa com mais frequência. 1. Você vai lavar roupa com mais frequência. Quando comecei a simplificar o meu guarda-roupa, eu tinha uma imagem muito clara na cabeça. Menos peças, menos decisões, menos tarefas. Eu imaginava o cesto de roupa sempre quase vazio, a máquina a trabalhar de vez em quando, e eu com mais tempo livre para ler, caminhar, respirar. Mas a verdade é que algumas semanas depois, percebi uma coisa curiosa. Eu estava a lavar roupa com mais frequência do que antes. E foi aí que entendi um dos segredos do minimalismo japonês que quase ninguém conta. No estilo de vida minimalista, especialmente na forma como é vivido no Japão, a ideia não é ter um guarda-roupa perfeito de revista, mas ter poucas peças que realmente usamos, repetimos e apreciamos. Quando passas de 30 camisolas para 10, por exemplo, cada uma delas entra em rotação o tempo todo. Usas uma para trabalhar, outra para sair, outra para caminhar num fim de tarde quente. Em poucos dias, quase todas já passaram pelo teu corpo, absorveram suor, cheiros, pequenas manchas do dia. E de repente, aquela ilusão de menos roupa, menos trabalho, transforma-se numa realidade mais honesta. Menos roupa, mas cada peça precisa de mais cuidado. É aqui que muita gente se surpreende, sobretudo quem está a começar. Pensamos que reduzir é sinônimo de simplificar automaticamente, como se o simples número menor de objetos resolvesse tudo. Mas o minimalismo japonês fala muito mais de qualidade de relação com as coisas do que de quantidade. Existe até um conceito, danshari, que fala sobre abandonar o que é desnecessário, manter apenas o que serve, o que usamos de verdade. Quando fazes isso, aquilo que fica passa a ter um peso maior na tua rotina. Não é apenas uma camisola, é a camisola que usas 3 ou 4 vezes por semana. E justamente por isso, ela merece ser lavada com atenção, seca com cuidado, dobrada com respeito. Talvez tu já tenhas vivido isso sem dar nome. Reduzes o armário, mas sentes que o ciclo de lavar, estender e guardar parece nunca parar. E é normal. Se antes tinhas roupas suficientes para ir adiando a máquina durante dias, agora percebes mais rapidamente quando algo está sujo,
porque precisas daquela peça de novo amanhã ou depois de amanhã. Em vez de deixares acumular, és convidado a lidar com as coisas no tempo presente. Parece um detalhe doméstico, mas, na verdade, é uma pequena prática de presença. Por isso, criar um ritmo de cuidado torna-se essencial. Em vez de ver a roupa como uma tarefa chata que aparece do nada, podes encará-la como parte do teu ritual semanal. Talvez funcione para ti escolher um dia fixo para a grande lavagem da semana e um momento mais curto no outro dia, apenas para aquelas peças que usas o tempo todo. Uma vez por mês, olhar para o que tens, perceber se alguma peça já não faz sentido, se está demasiado gasta ou simplesmente não combina mais com a pessoa em que te estás a tornar. Assim, o teu guarda-roupa continua vivo, em movimento, ligado ao teu presente. Lembro-me de quando reduzi de cerca de 30 peças de roupa para 12. No início, senti-me incrivelmente leve, mas alguns dias depois, reparei que quase todas as peças tinham sido usadas 3 ou 4 vezes na mesma semana. Então, comecei a reservar cerca de 30 minutos, quase todas as noites, só para verificar. Isto precisa de ser lavado? Posso arejar esta peça e usar mais uma vez? Há algo que já não faz sentido ficar? Esse pequeno momento, que podia ser visto como mais trabalho, transformou-se em um espaço de cuidado silencioso, quase meditativo. Se quiseres experimentar, pode começar de forma simples. Separa 5 peças que usas mais nesta semana. Aquelas a que recorresem sempre, sem pensar muito. E decide como vais cuidar delas nos próximos dias. Talvez cries um mini ritual de lavar, secar e guardar com atenção. Não é sobre ter um armário perfeito. É sobre aprender a estar presente mesmo nas coisas mais pequenas, como a forma como tratas a tua própria roupa. E pouco a pouco, vais perceber que esse cuidado discreto também começa a lavar algo dentro de ti. 2. Quando o shopping deixa de ser o teu doping. Depois de perceber que menos roupa não significa menos cuidado, há outro despertar silencioso que acontece quando te aproximas de um estilo de vida mais simples. De repente, já não podes usar as compras como aquele pequeno atalho para te sentires melhor. E isto, para muita gente, é mais desafiante do que organizar o armário. Deixa-me perguntar-te uma coisa. Alguma vez compraste algo só porque estavas triste, aborrecido, cansado, ou porque a promoção parecia boa demais para deixar passar? Talvez um par de tênis que não precisavas assim tanto, uma camisola porque estava em saldo, ou um objeto qualquer para decorar a casa e preencher um vazio que não sabias bem explicar. Esse é o momento em que o shopping funciona como um doping emocional. Um empurrão rápido no humor, uma pequena explosão de novidade que faz o dia parecer menos pesado. Durante muito tempo, é assim que muitos de nós lidam com o estresse, a frustração, a sensação de não estar a controlar a própria vida. Compramos para celebrar, compramos para compensar, compramos para não pensar. A ida ao shopping depois de uma semana difícil, o mereço este presente, o clique impulsivo numa loja online às 11 da noite. O cérebro aprende a associar aquela sacola nova, aquele pacote a chegar pelo correio, com uma subida instantânea de energia. É quase como um doce para a mente. Passa rápido, mas naquele momento conforta. Quando escolhes viver de forma mais minimalista, sobretudo inspirado pelo minimalismo japonês, tomas uma decisão que mexe diretamente com esse padrão. Decides comprar menos, comprar com mais intenção e deixar de usar objetos novos como anestesia para emoções antigas. De um dia para o outro, aquela frase "vou só comprar qualquer coisa para animar" começa a perder sentido. E, naturalmente, o corpo e a mente sentem falta dessa dose de excitação. Podes até notar um certo vazio.
Se eu não posso ir às compras para me sentir melhor, o que é que eu faço com este cansaço, com esta tristeza, com este tédio? Na forma japonesa de ver o minimalismo, a questão nunca é apenas ter poucos objetos, mas sim escolher os certos, aqueles que realmente cumprem um propósito na tua vida. Em vez de comprar para preencher emoções, compras para apoiar o teu dia a dia, para honrar aquilo que é essencial para ti. Menos impulsos, mais intenção. Em vez de 3 pares de sapatos novos por ano, talvez passes a ter um único par que acompanha muitos caminhos e só o substituis quando já não cumpre a sua função. É uma mudança aparentemente pequena, mas que te convida a olhar de frente para emoções que antes eram empurradas para baixo do tapete com um simples adicionar ao carrinho. Para tornar esta transição mais leve, uma prática simples pode ajudar muito. Criar um tempo de espera antes de comprar. Vês algo de que gostas? Em vez de levares logo para casa, fazes uma pausa. 30 dias, um mês inteiro para observar a tua vontade. Durante esse tempo, podes perguntar a ti mesmo: eu preciso mesmo disto? Em que momentos concretos vou usar? Este objeto vai continuar a fazer sentido para mim daqui a um ano? Ou é só uma resposta ao que estou a sentir hoje? Muitas vezes, depois de alguns dias, o desejo esvazia-se sozinho, como uma onda que recua. Outras vezes, se a vontade permanece calma e clara, talvez essa compra seja realmente alinhada com a vida que queres construir. Eu lembro-me bem de uma noite em que comprei uma camisola só porque estava com 70% de desconto e porque eu me sentia particularmente embaixo nesse dia. Usei-a 2 vezes. Depois, ficou esquecida numa gaveta, como um pequeno monumento de tecido a um momento de tristeza que eu não soube escutar. Quando me comprometi com o minimalismo, prometi a mim mesmo uma coisa simples. Se a vontade de comprar nascer de um impulso emocional, eu vou esperar. Se ainda fizer sentido depois de 30 dias, aí sim, penso com calma. Só essa decisão, ao longo de alguns meses, poupou-me dinheiro, espaço e, mais importante ainda, mostrou-me quantas vezes eu tentava curar o coração com coisas. Talvez, ao ouvires isto, comeces a reparar nas tuas próprias pequenas doses de compra ao longo da semana. Não é sobre te culpares, mas sobre te conheceres melhor. Quando o shopping deixa de ser o teu doping, abre-se um espaço novo dentro de ti, um silêncio onde outras formas de cuidado podem nascer. E é nesse espaço que a vida minimalista começa, aos poucos, a deixar de ser um conjunto de regras e passa a ser uma forma mais honesta de cuidar de ti mesmo. 3. É difícil explicar o teu novo estilo de vida. À medida que vais mudando a forma como cuidas das tuas coisas e como te relacionas com as compras, uma outra camada deste caminho começa a aparecer. A reação das pessoas à tua volta. O minimalismo, sobretudo inspirado pela forma japonesa de viver com menos, é algo que acontece primeiro por dentro. Mas mais cedo ou mais tarde, chega um momento em que tens de o pôr em palavras. Quando dizes a alguém da família ou a um amigo próximo: estou a tentar viver com menos coisas. Já não quero comprar tanta coisa. Decidi reduzir o meu guarda-roupa. E é exatamente aí que muitas vezes nasce um silêncio estranho, um sorriso meio confuso, ou até um comentário que fica a ecoar na tua cabeça mais tempo do que gostarias. Talvez a reação venha em forma de piada. Mas por que tão pouco? Guarda isso, nunca se sabe, pode fazer falta. Ou em forma de crítica disfarçada de preocupação. Estás a passar dificuldades? Estás a ficar esquisito. Para que complicar a vida assim? Para uma sociedade habituada a ver abundância, variedade e muita escolha como sinal de sucesso, alguém que escolhe deliberadamente ter menos pode parecer um pouco ao contrário do esperado. Em vez de te verem como alguém a buscar leveza, podem olhar para ti como alguém forreta
esquisito ou até infeliz. Isso dói, porque tu sabes que o que estás a tentar fazer é cuidar melhor de ti, não castigar-te. No Japão, o minimalismo não é apenas um desafio de caber tudo dentro de um certo número de objetos. É uma forma de olhar para o espaço, para o silêncio e para o tempo. A ideia de esse espaço entre as coisas, entre um móvel e outro, entre um compromisso e o seguinte, ajuda a criar respiro, uma pausa onde a mente pode descansar. Wabi-sabi, a beleza do simples e do imperfeito, convida-nos a aceitar que uma casa não precisa estar cheia para ser acolhedora, que uma vida não precisa ser exuberante para ser plena. Mas tentar explicar estas palavras e estes conceitos a alguém que nunca pensou sobre isso pode ser como tentar descrever o sabor do chá a quem só conhece refrigerante. Não é impossível, mas exige paciência. Imagina que vais ao shopping com os amigos, como fazias antes. Eles entram numa loja, começam a experimentar roupa, a falar de promoções, de tendências. Tu olhas, talvez até aches alguma coisa bonita, mas por dentro já fizeste um acordo contigo. Só comprar o que for realmente necessário, o que tiver propósito. Quando dizes, hoje não vou levar nada, pode surgir logo um olhar de estranheza. Mas por quê? Estás a poupar dinheiro? Vá lá, compra ao menos uma coisa, senão nem parece passeio. Nesse instante, não é só sobre uma camisola ou um par de tênis. É sobre sentir que o modo como estás a escolher viver não é facilmente compreendido. Esse sentimento de ser o diferente do grupo pode trazer uma certa solidão. Há um pequeno afastamento invisível. Tu começas a valorizar mais o vazio, a clareza, a tranquilidade, enquanto muita gente à tua volta ainda associa felicidade a acumular, a mostrar, a ter sempre mais um pouco. E é muito fácil nessa fase começares a duvidar de ti. Será que estou a exagerar? Será que estou a complicar o que podia ser simples? A verdade é que quase ninguém fala desta parte. Os desafios sociais de escolher um caminho mais leve num mundo que se orgulha de ser pesado. Por isso pode ser útil preparares, com carinho, algumas frases simples para esses momentos. Algo como: estou a experimentar viver com menos coisas para conseguir focar mais nas minhas experiências. Ou, estou a tentar reduzir a complicação à minha volta para ter mais tempo e energia para o que realmente importa. Não precisas de dar uma palestra, nem de convencer ninguém. Basta dizer a verdade de forma calma, como quem abre uma janela e deixa o ar entrar. Aos poucos, as pessoas que gostam de ti vão perceber que isto não é uma fase estranha, mas uma escolha consciente. Ao mesmo tempo, procurar pessoas que partilhem valores parecidos pode ser um grande alívio. Talvez encontres uma comunidade online, alguém que siga o mesmo tipo de conteúdo, um amigo que também está cansado do excesso e quer tentar algo diferente. Não precisas de um grande grupo. Às vezes, basta uma pessoa com quem possas falar sobre estas mudanças sem te sentires julgado. Essa sensação de não estou sozinho é profundamente curativa. Eu lembro-me de contar à minha irmã que tinha reduzido o meu número de objetos de cerca de 150 para 50. Ela olhou para mim com espanto sincero e perguntou: mas por que te estás a fazer isso? Parece sofrimento. Eu respirei fundo e respondi apenas: estou a tentar algo novo para tornar o meu dia mais simples, para olhar para o que tenho e usar tudo com mais consciência. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse: se te faz bem, então tudo bem. A conversa foi curta, mas eu senti aquele misto de estranheza e alívio. Estranheza por me sentir diferente, alívio por saber que, mesmo sem compreender totalmente, ela aceitava a minha escolha. Se tu também te sentes um pouco fora de lugar por optar por menos, lembra-te disto.
É normal. Estás a nadar contra uma corrente forte, feita de hábitos, expectativas e publicidade. Não há nada de errado contigo. Volta sempre que precisares à razão pela qual começaste. Talvez um desejo de paz, de clareza, de espaço para respirar. E quando parecer difícil explicar, procura quem realmente queira ouvir. Porque nesse caminho mais leve, tu não precisas de ser entendido por todos. Só precisas de ser fiel ao que faz sentido para o teu coração. 4. A tua vida ainda pode ser comandada pelas coisas. Depois de atravessar a fase em que precisas de te explicar aos outros, há um momento ainda mais silencioso, mas muito importante. Quando percebes que, mesmo tendo muito menos coisas, a tua vida ainda pode estar a ser comandada por elas. Eu lembro-me de pensar, quando eu me livrar de 70% do que tenho, tudo vai ficar leve, simples, quase mágico. E sim, houve um alívio imediato. Mas, passado algum tempo, comecei a notar outra coisa. Eu continuava a pensar demasiado nas coisas que tinham ficado. É um paradoxo estranho. Reduzes, doas, vendes, limpas. O armário fica mais vazio, a sala mais ampla, as prateleiras menos cheias. Mas, se reparares bem, talvez ainda passes muito tempo a girar mentalmente à volta do que resta. Vou guardar isto, porque um dia posso precisar. Eu gosto desta peça, mesmo que quase nunca a use. Ainda há espaço naquela prateleira, por isso não faz mal ficar. Por fora, a casa parece minimalista. Por dentro, a tua mente ainda está cheia de pequenas decisões pendentes, de justificações, de micropreocupações ligadas a cada objeto. Em muitos estudos sobre minimalismo, há uma ideia que se repete. Não é apenas a quantidade de coisas que conta, mas o grau de controlo que tens sobre elas. O essencial não é viver com um número perfeito de objetos, mas sentir que és tu que conduzes a tua relação com o que possuis, e não o contrário. Se só tens 20 objetos, mas passas o dia a rearranjá-los, a limpá-los, a sentir culpa por não os usar ou a inventar desculpas para eles não saírem da tua vida, talvez ainda estejas a ser dominado pelas coisas, só que agora em versão compacta. Eu vivi isso com um sofá. Era um sofá grande, de estilo retro, que eu achava bonito. Não cabia muito bem no espaço, bloqueava um pouco a passagem, mas eu dizia sempre a mim mesmo: gosto tanto dele, é especial, vou usá-lo mais. A verdade é que eu me sentava ali, talvez 2 vezes por semana, e quase sempre com a sensação de que ele estava mais a ocupar do que a servir. Mesmo assim, eu agarrava-me à imagem do sofá perfeito, em vez de olhar para a realidade do meu dia a dia. Até que um dia percebi, não era eu que tinha um sofá, era o sofá que me tinha a mim, porque eu organizava o espaço, a limpeza e até os meus movimentos dentro de casa à volta dele. Na filosofia japonesa, existe a ideia de ma, o valor do espaço entre as coisas, do vazio que não está ali por acaso, mas para permitir respiração, movimento, descanso. O minimalismo não é apenas uma sala quase vazia. É uma sala em que aquilo que não está lá também tem significado. Quando libertas um objeto que estava-o a ocupar demasiado lugar, não estás apenas a criar espaço físico, estás a criar um intervalo para a tua mente descansar, para o teu corpo se mover com mais liberdade, para a tua atenção se voltar para experiências em vez de preocupações constantes com aquilo que possuis. Uma forma simples de perceber se ainda estás a ser comandado pelos objetos é fazer uma pergunta honesta diante de cada coisa que ficou. Este objeto contribui para a minha vida hoje? Não ontem, não talvez um dia, mas agora. Se a resposta vem acompanhada de muitas explicações complicadas, de desculpas ou de eu sei que não uso, mas
talvez esse mais seja exatamente o peso que te está como a descansar. Não precisas de decidir tudo num dia, mas podes ir observando. Quais são as peças que realmente te servem e quais são as que tu estás a servir sem dar por isso? Quando finalmente me desfiz daquele sofá, entregando a alguém que realmente precisava, o que mais me surpreendeu não foi ver o chão mais livre, mas sentir como se uma parte da minha mente tivesse ficado mais silenciosa. De repente, o espaço onde ele estava tornou-se um lugar para me alongar, para fazer um pouco de yoga, para simplesmente ficar sentado no chão a olhar pela janela. Foi aí que entendi, no corpo, o que até então eu só tinha lido em livros. O vazio também é função. Se, mesmo depois de reduzires muito, ainda te sentes cansado, talvez valha a pena fazer esta pergunta com carinho. Há algum objeto que eu digo que estou a guardar, mas que no fundo é ele que está a segurar-me? Às vezes, a verdadeira liberdade no minimalismo japonês não vem quando temos pouco, mas quando aquilo que ficou já não nos prende, apenas nos acompanha. 5. Não saber usar bem o tempo livre. Quando comecei a reduzir as coisas, a comprar menos, a dizer não a objetos que antes entravam na minha vida, quase sem eu perceber, tive um pensamento muito simples e muito sedutor. Uau, agora vou ter mais tempo livre. Menos idas às lojas, menos tempo a arrumar, menos horas a olhar para prateleiras cheias, a tentar decidir o que fica e o que sai. Parecia óbvio que, com menos distrações materiais, o meu dia iria abrir-se como uma janela para o céu. Mas a verdade é que logo depois veio uma outra pergunta silenciosa, que eu não estava preparado para ouvir. E agora, o que é que eu faço com este tempo? Há uma promessa muito forte no discurso sobre o minimalismo, a ideia de recuperar o tempo. E é verdade, até certo ponto. Quando deixas de passar tardes inteiras em centros comerciais, quando não precisas de arrumar e reorganizar constantemente uma casa cheia, surgem pequenos bolsos de tempo no teu dia. 15 minutos aqui, meia hora ali, talvez até 1 ou 2 horas por semana que antes estavam escondidas no meio do caos. Só que ninguém nos ensina que esse espaço vazio no calendário também precisa de intenção. Se não o preenches com algo que tenha significado para ti, ele transforma-se facilmente num tempo solto, meio nebuloso, em que ficas a vaguear entre redes sociais, vídeos aleatórios e cestas que não descansam de verdade. O minimalismo japonês fala muito sobre deslocar o foco das coisas para as experiências, do acumular para o viver. Mas na prática, isso pede um movimento ativo. Não basta tirar objetos. É preciso escolher como queres estar presente na tua própria vida. Eu lembro-me de perceber que, depois de simplificar a casa, eu já não passava tanto tempo a limpar, a arrumar, a gerir o que possuía. De repente, tinha talvez 2 horas extra por semana. E, nas primeiras semanas, quase todas essas horas foram engolidas pelo scroll infinito no telemóvel. Eu sentia-me estranho. Tinha feito um esforço grande para criar espaço, mas continuava a terminar o dia com a sensação de que o tempo me tinha escorrido pelos dedos. Foi então que percebi que o tempo livre, se não tiver uma direção, não é necessariamente liberdade. Às vezes, é só um corredor comprido onde nos perdemos sem perceber. Então, comecei a experimentar algo muito simples. Decidir, com antecedência, o que queria oferecer a mim mesmo nesse espaço. Não como uma agenda rígida, mas como um pequeno compromisso de cuidado. Por exemplo, reservei 30 minutos todos os fins de tarde de domingo para caminhar ao ar livre, sem objetivo, além de sentir o corpo a mexer-se e o ar a tocar na pele. Era um tempo em que eu não estava a ser produtivo no sentido clássico, mas estava a viver, a reparar nas árvores, nas casas, nas pessoas, na luz.
E curiosamente, foi aí que senti pela primeira vez que o minimalismo me estava realmente a devolver o meu tempo, não apenas a libertar a minha casa. Outra coisa que ajudou foi criar pequenos recantos de intenção ao longo do dia. Meia hora para ler um livro que eu vinha adiando há anos. 20 minutos para telefonar a alguém com quem queria falar há muito tempo. Um pedaço de manhã em que eu simplesmente me sentava com uma chávena quente na mão e deixava os pensamentos aparecerem, sem música, sem ecrã, sem nada. No início, esse silêncio pode até incomodar, porque estamos habituados a preencher qualquer pausa com estímulos. Mas, aos poucos, vamos descobrindo que é nesse silêncio que as ideias se organizam, que as emoções se acalmam, que a vida interior ganha cor. Se tu já começaste a simplificar e reparas que, apesar de teres mais espaço no dia, acabas por o gastar em coisas que não te alimentam, não há nada de errado contigo. Isso é um sinal, não de fracasso, mas de que chegaste a uma fase mais profunda do caminho, a fase de aprender a usar o tempo que ganhaste. O minimalismo não faz essa escolha por ti, ele apenas abre a porta. Cabe-te a ti decidir se queres atravessá-la com consciência. Talvez possas começar hoje de forma muito pequena. Escolhe um momento específico, 15, 20, 30 minutos, e decide o que vai acontecer ali, de forma intencional. Pode ser caminhar, desenhar, escrever, ouvir alguém que amas. O importante é que quando esse tempo terminar, consigas dizer: isto valeu a pena. Porque é aí, nesse gesto simples e repetido, que o tempo devolvido pelo minimalismo deixa de ser apenas vazio e se transforma em vida. Então, se olharmos para este caminho que percorremos juntos hoje, ele não é feito só de casas arrumadas e armários vazios. Falamos sobre lavar roupa com mais frequência porque tens menos peças e cada uma importa mais. Sobre perder aquela dose de doping das compras impulsivas. Sobre a dificuldade de explicar o teu novo estilo de vida a quem ainda associa felicidade a ter muito. Vimos também que, mesmo com poucos objetos, a tua vida ainda pode ser comandada por eles se continuarem a ocupar demasiado espaço dentro de ti, e que todo o tempo livre que o minimalismo te devolve pode ser desperdiçado se não o usares de forma consciente. No fundo, o minimalismo à japonesa não é um concurso de quem tem menos, nem um estilo de vida de sacrifício permanente. É, antes de tudo, um exercício de escolher melhor e viver com mais intenção. Menos ruído, mais sentido, menos acumular, mais experienciar. Lá no início, eu perguntei se tu imaginavas o minimalismo como algo sempre leve e perfeito. Agora, talvez consigas ver estas 5 dimensões menos faladas que tornam o caminho mais real, mas também mais profundo. Se te reconheceste em pelo menos um destes pontos, isso não é um problema, é um convite. Um convite para rever a forma como estás a viver o teu tornar-te minimalista, para afinar o ritmo, para ajustar as expectativas. E eu gostaria muito de saber, em qual destes 5 aspectos tu te vês mais neste momento? Diz-me nos comentários, partilha a tua experiência, porque a tua voz também pode apoiar alguém que está por passar pelo mesmo. Se este vídeo te tocou de alguma forma, deixa o teu like, subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes os próximos episódios sobre viver com menos, mas com mais sentido. E se quiseres, diz sim nos comentários se gostavas de ver um próximo vídeo só com sugestões práticas. 5 formas de aplicar o minimalismo japonês na tua vida real, no teu ritmo. E se conheceres alguém que está a começar a reduzir coisas, a tentar viver de forma mais simples, partilha este vídeo com essa pessoa. Talvez seja exatamente o abraço em forma de palavras que ela estava a precisar ouvir agora.
Obrigado por ficares comigo até aqui. Que tu possas, aos poucos, acordar de verdade para a tua própria vida e viver cada dia com mais leveza, clareza e significado.